Potencial de ação, nós estamos falando de canais voltagem dependentes. Canais que dependem de uma mudança na voltagem para eles poderem se abrir. Dois tipos de canais voltagem dependentes importantíssimos para a gente entender isso. O primeiro tipo é esse aqui. É o canal voltagem dependente de sódio. E o segundo tipo é o canal voltagem dependente de potássio. O canal voltagem dependente de sódio tem duas comportas. Comportas é algo que quando está aberto permite a passagem do íon. Quando está fechado, não deixa o íon passar. Só que o canal voltagem dependente de sódio tem uma comporta de ativação e uma comporta de inativação. Já o de potássio não. O de potássio é mais simples, tem somente uma comporta. Como é que funciona isso? Nota aqui que a célula estava em repouso, menos 70. Vamos pensar que eu dei um estímulo, um potencial graduado, que entrou cargas positivas dentro da célula e esse estímulo foi suficiente para atingir o limiar de ativação. Quando atinge o limiar de ativação, acontece isso aqui, ó. Presta atenção no canal de sódio, ó. O que aconteceu com ele? Opa! A comporta de ativação que estava fechada se abriu. E a comporta de inativação, que já estava aberta, continuou aberta. Agora, as duas comportas estão abertas. Quando as duas comportas estão abertas, o que acontece com o sódio? O sódio entra na célula. Por que o sódio entra na célula? Opa, porque sempre tem mais sódio fora do que dentro. Então agora o sódio está entrando na célula. Então a célula que estava lá em menos 55, ela vai para menos 50. E se ela chega em menos 50, aumentou a voltagem, não aumentou? Se aumenta a voltagem, abre mais canais de sódio voltagem dependente. Se abre mais canais de sódio voltagem dependente, entra mais sódio, fica mais positivo, vai para menos 40. Menos 40, opa, ficou mais positivo, mudou mais a voltagem, abre mais canais de sódio, vai para menos 20, menos 10, 0. Quanto mais sódio entra, mais muda a voltagem. Quanto mais muda a voltagem, mais sódio vai entrar. Pergunto para você, feedback positivo ou negativo? Feedback positivo. Por quê? Quanto mais sódio entra, mais sódio vai entrar. Quanto mais sódio vai entrar, mais sódio vai entrar. Né? Ou seja, tá vendo como é que está só aumentando? A resposta final é maior do que o estímulo inicial. Isso é o que caracteriza o feedback positivo. Porém, como todo feedback positivo, tem um fim. Qual que é o fim? É quando a DDP atinge mais 30. Mas por que não passa? Porque se a gente parar para pensar, né? Se quanto mais sódio entra, mais sódio vai entrar. Quanto mais sódio vai entrar, mais positivo fica. Mais abre canal de sódio, era para ir no infinito, era para chegar no teto. Mas não. Feedback positivo tem um fim. Aqui o fim acontece pelo seguinte, ó. Olha lá, atingiu mais 30. Presta atenção no que vai acontecer com o canal de sódio. Presta atenção nele, ó. Só o de sódio por enquanto. Ó, fechou a comporta de inativação. Então você vê, né? Deus é inteligente, Deus é caprichoso. Deus colocou não uma comporta no canal de sódio, mas duas comportas. Uma comporta de ativação, que estava fechada, ela se abre quando atinge o limiar de ativação. A outra, a comporta de inativação que já estava aberta, ela se fecha quando atinge mais 30. Quando atingiu mais 30, ela se fechou. E se ela se fechou, para de entrar sódio. Por isso que não continua subindo. E mais um detalhe. Nota aqui, ó, canal de potássio estava fechado, permaneceu fechado enquanto a célula estava despolarizando, né, estava entrando em ação, permaneceu fechado. E agora? Ao mesmo tempo que fecha a comporta de inativação do sódio, abre o canal de potássio voltagem dependente. E se abre o canal de potássio sai da célula. Por que potássio sai? Porque eu tenho mais dentro do que fora. Olha o potássio saindo da célula. E se o potássio está saindo da célula, o potássio não é carga positiva, eu estou tirando carga positiva de dentro da célula. Se eu estou tirando carga positiva de dentro da célula, o meio intracelular está voltando a ficar negativo. Ó, representando pelo vermelhinho aqui, ó.
volta, né, uma tendência a voltar a ficar negativo. Numa fase posterior, olha o que acontece com o canal de sódio, ó. Olha lá, se liga nessa, hein? Se liga no canal de sódio. Nota que a comporta de ativação está aberta e na ativação fechada. E agora? Voltou para o seu estado inicial, que é o quê? Comporta de ativação fechada e inativação aberta. Nota que as comportas estão ao contrário daqui, ó. Aqui na ativação fechada, ativação aberta. Aqui ativação fechada e inativação aberta. E o canal de potássio? O canal de potássio continua aberto. E se continua aberto, continua saindo potássio. E se continua saindo potássio, a célula vai repolarizar. Então a célula despolarizou, entrou em ação, atingiu mais 30 e repolarizou, voltou a ficar negativa. Então a célula, 4 estados, né? O primeiro, repouso. O segundo, hiperpolarizada. Significa que recebeu um potencial graduado hiperpolarizante e ficou mais negativo. Segundo, despolarizada. Quando recebe um potencial graduado despolarizante, atinge o limiar e ela entra em ação. E repolarizada, quando ela estava em ação e volta a ficar negativa. Detalhe interessante, né? Aqui é detalhe mesmo. Olha o canal de sódio. O canal de sódio, ele é rápido, ele rapidamente se ativa e inativa. O canal de potássio ele é lento, ele demora para ativar, permanece aberto e só depois se inativa. Por que o de sódio ele ativa e se inativa imediatamente? Olha lá, ativa e se inativa imediatamente, porque ele tem duas comportas. Então essa transição de totalmente aberto para comporta de inativação fechada é rápida. Então permite que ele se ative e inative facilmente. E o de potássio, por que ele demora para ativar? Porque está fechado aqui, estava fechado no repouso, permanece fechado. Porque ele só vai se ativar quando a DDP atingir lá um potencial mais alto na célula, quando o interior da célula ficar positivo. Aí que ele começa a se ativar. Abriu. Permanece aberto, ó, por isso que tem esse platô aqui. E só depois que ele vai se fechar. Então o canal de sódio, voltagem dependente, é um canal mais rápido. O canal de potássio, voltagem dependente, é um canal mais lento. E aqui nesse ponto você pode perguntar para mim, professor, e a bomba de sódio, potássio, ATPase? A bomba de sódio, potássio, ATPase, eu sei que muitos de vocês aprenderam que quando atinge mais 30 a bomba começa a funcionar, porque é nessa fase que tem mais sódio do lado de dentro. E a bomba, o que faz a bomba ativar? Ligação de 3 sódio dentro e 2 potássio fora. Portanto, lá no pico da despolarização é quando tem mais sódio. E quando tem mais sódio é quando a bomba vai funcionar. Eu sei que muitos de vocês aprenderam assim, mas está errado. A bomba de sódio e potássio, ela funciona constantemente. Porque, vê bem, vê se não tem sentido. Sempre vai ter sódio dentro da célula. Sempre vai ter. Então sempre tem sódio se ligando no interior da célula. Sempre vai ter potássio no exterior. Sempre. Então sempre vai ter potássio se ligando no exterior da célula. Claro que no repouso ou até mesmo na hiperpolarização, quando o potencial está mais embaixo, eu tenho menos sódio dentro da célula, mas não significa que zerou. Sempre tem sódio. E se a gente entender que a bomba de sódio e potássio, ela existe, uma das funções dela é colocar potássio para dentro, mas tirar sódio de dentro, Imagina se a bomba parar. Se a bomba parar, o sódio fica no interior da célula. E se o sódio fica no interior da célula, o que o sódio sempre atrai? Sódio é a partícula mais osmótica do corpo humano. Sódio atrai água. Começa a atrair água para dentro da célula. Da patologia, né, chamada de degeneração hidrópica. E se isso não for corrigido, entra muita água dentro da célula, a célula se rompe. Então é importantíssimo a bomba de sódio e potássio estar sempre funcionando. Agora, é claro, a bomba, né? Primeiro que não é a bomba, são as bombas. Uma célula não tem uma bomba só, tem várias bombas. Então, no repouso, tem pouca quantidade de sódio dentro da célula. Tem bomba funcionando? Sim. Algumas dessas bombas estão funcionando. Conforme vai entrando sódio, vai acionando mais bombas, mais proteínas. E aí a retirada de sódio vai aumentando.
Então, claro que aqui no pico é onde as bombas estão funcionando a todo vapor. Aqui tem que tirar muito sódio dentro da célula e colocar também potássio para dentro. Mas retirar, sempre retira mais sódio, né? Retira 3 íons sódio e só coloca 2 potássio. Então a retirada de sódio aqui tem que ser maior, mas a bomba não para nunca. Aliás, a principal função de você produzir ATP, o ATP é gasto principalmente onde? No funcionamento da bomba de sódio e potássio, ATPase. É o principal gasto de ATP do corpo humano. As bombas têm que estar funcionando sempre. Legal! Então, vê lá, hein? Vê bem o que nós construímos. Se ela estava em repouso, explicamos para vocês que se tiver um potencial graduado hiperpolarizante, ela fica inibida. Se tiver um potencial graduado despolarizante que atinge o limiar, ela entra em ação. Explicamos como é que se forma, né, o potencial de ação. Mas não para por aí. Esse potencial ele tem que se propagar. Não é assim, a gente fala uma célula despolariza. Isso é um erro. A gente fala com uma linguagem didática para que possa ser entendido, mas está errado. O que despolariza, na verdade, é a membrana, é um pedacinho da membrana.